Fala galera aí, Dr. Seba aqui e gravando mais um podcast. A gente tá gravando o podcast do Dr. Faixa Preta. Então se você tá escutando aí, esse é o segundo podcast que nós estamos gravando. Vai ter uma série ainda com o Dr. Henrique, né? E eu trouxe aqui o Andrezão, que é o meu gerente vendedor, CEO aí do Instituto Dr. Seba Souza. E o cara que entende muito e está comigo vivendo diretamente o emagrecimento dos pacientes e tudo mais, e isso e aquilo. E hoje a gente vai trazer um pouco aí da minha história, de onde surgiu esse método de emagrecimento do Dr. Seba, né? Que é o Perde Mais, e aquilo tudo que eu fiz para poder desenvolver e tratar o paciente como um todo, isso e aquilo. E a gente vai trocar bastante ideia e segura aí que vai vir vários hacks para que você possa aprender a perder peso de forma definitiva e de maneira saudável. Então, André, muito obrigado aí por você ter aceitado o convite por livre e espontânea pressão. Boa! E aí, fala um pouquinho aí de você, como que a gente se conheceu e o que você faz aqui no Instituto e vamos conversando. Pra cima. Dr. Seba, pra mim é um prazer estar aqui do seu lado. Novamente, a gente está todos os dias aqui. E nessa jornada, né, passando todos os dias, Isso aí. A gente está nesse projeto, né, do Instituto já há um tempinho junto e vem caminhando. E eu trabalho da parte comercial e todo esse gerenciamento do Instituto, fazendo a coisa girar atrás dos bastidores e toda a interação com os pacientes, interagindo, fazendo tudo aquilo que não fica na frente das câmeras, mas um relacionamento com o paciente. E tô aqui é um prazer estar com você. Show de bola. E Dr. Seba, Fala aí. Me conta aí como chegou a questão do emagrecimento, porque o doutor é brabo, né? E aí a gente veio pra cá do Maranhão. Conta um pouquinho. O que aconteceu? Pra quem não sabe, eu conheci o André há 5 anos atrás, né? Eu trabalhava numa farmácia de manipulação. E aí nessa época eu fazia cirurgia geral. E aí eu fazia cirurgia geral, mas eu trabalhava na Beneficência Portuguesa, trabalhava em Diadema. Só que nessa época que eu vim do Maranhão para cá, na realidade eu vim do Rio para cá, porque eu comecei medicina no Maranhão, depois eu fui para o Rio de Janeiro, fiz cirurgia geral, depois de cirurgia geral consegui ser transferido para cá, terminei em São Paulo. Só que no final dessa residência eu decidi fazer medicina com prática ortomolecular e longevidade saudável. Por quê? Porque estava cansado já de trabalhar demais, de dar plantão, de fazer tudo mais. Era novo, mas estava cansado. E aí eu te conheci lá na outra forma, porque eu levava uma receita, 2, ninguém queria receber. E aí o André foi e recebeu minhas receitas e tudo mais. E aí eu comecei esse processo. E eu lembro que todo mundo que eu levava você recebia e até deixava... Fala um pouquinho disso aí. Então, na verdade o Dr. Seba chegou lá um dia e eu tive a oportunidade e o prazer de atender ele. E a gente se conectou. Eu acho que essa relação que eu levo para os pacientes aqui no Instituto é uma empatia de entender e levar e personalizar o atendimento, que isso faz a diferença, porque o relacionamento é pessoa para pessoa. A gente vende e trata de pessoa com pessoa. E o Dr. Seba chegou lá, estava no início de carreira, como ele falou, vindo dos plantões, trabalhando pra caramba. E a gente teve a oportunidade de conhecer, a gente desenvolveu um trabalho, dando uma atenção e cada vez mais se especializando. E eu vi que as receitas deles tinham um potencial de evolução. E tinha potencial de venda, né? De vendas também, tinha uma produtividade. A gente você é ligeiro para venda. A gente viu um potencial ali. Você viu um futuro, né, futuro, cara? E a gente teve a oportunidade de ter um contato e uma proximidade, a gente acabou se falando e foi virando amizade. E 5 anos depois, você entrou no Instituto Dr. Seba Souza. E eu falei lá atrás, falei, cara, no dia que eu tiver uma clínica, você vai trabalhar comigo e aí você vai ser o gerente e o vendedor dessa clínica, né? Isso mesmo, e aí se passaram 5 anos, aí eu liguei, ô André, e aí, meu, vamos agora e tal. E aí surgiu uma oportunidade e aí você veio embora e tá até aí. E aí como que eu comecei no emagrecimento? Na realidade eu queria tratar atleta, meu amigo. Tratar atleta para poder melhorar a performance e tudo mais, porque eu sempre fui atleta desde criança, né? Fiz karatê, judô, capoeira, fiz tudo, né? E todo tipo de esporte, mas só que eu fiquei no jiu-jitsu. E o meu intuito era tratar atleta, tanto que na época eu levava bastante atleta lá. Perfeito, né? É verdade. Você dava um desconto para eles direto, eu tirava. Paralímpico. Exatamente, levava todo mundo lá.
para poder fazer o tratamento e levava para poder também já começar a ter a prática e tudo mais. Só que aí eu aluguei uma salinha, um cowork, que eu atendia 2 pacientes por dia. Eu atendia 2 pacientes por dia lá na Paulista. E o que aconteceu? Eu emagreci um cara 50 quilos. Um amigo meu chegou assim um dia num lugar e falou assim, cara, esse cara aqui quer emagrecer, né? Meu irmão, eu tinha começado uma pós de medicina com prática ortomolecular. Eu falei, meu irmão, não sei de nada. Isso na minha cabeça, né? E aí o cara falou, não, ele vai emagrecer porque a esposa dele vai fazer bariátrica e ele precisa emagrecer. E eu na minha cabeça eu falei, caramba, mano, que parada que esse cara me meteu. Porque na realidade eu tava no começo, então eu não sabia de nada. Boa. Só que aí ele foi no meu consultório, chegando no meu consultório, esse cara fez o tratamento, ele emagreceu 40 quilos em 8 meses. Legal. Aí depois que ele emagreceu 40 quilos em 8 meses, o consultório começou a virar. Virar, e logo em seguida eu fiz meu tratamento, porque eu tinha um amigo do Rio, que ele falava assim, meu irmão, tá de caô, meu irmão, você tem que fazer seu tratamento, porque se fizer teu tratamento, teu consultório vai lotar, meu irmão. Aí eu falei, caraca, eu tive um plim na cabeça, sabe quando você tem um plim na cabeça? Boa. Aí eu falei, eu tive um plim na cabeça, falei, cara, eu vou fazer meu tratamento de emagrecimento. E aí eu fiz o meu tratamento de emagrecimento, perdi 27 quilos, em 5 meses. E aí foi que começou a minha história com emagrecimento. Só que além de emagrecimento, hoje em dia eu acerto tudo aquilo que está de falta no corpo da pessoa e aí eu melhoro essa capacidade da pessoa ter qualidade de vida, tirar cansaço, fadiga, indisposição, melhorar o libido sexual, melhorar tudo e aí ter qualidade de vida e melhorar cada vez mais. E basicamente é isso que o doutor falou, né? Viver, né? Se você viver o processo, né? E quando a gente fala em viver o processo, a gente trata infinita qualidade. Então a gente busca vários fatores. E a qualidade de vida inclui-se nesses fatores. E quando o doutor me convidou para esse projeto há tanto tempo atrás, falou, André, vamos. A gente encarou isso com uma gratidão imensa. E aconteceu. E é o que a gente vive aqui dentro, é viver o processo. Então a gente vive o processo, a gente faz mudar, a gente faz uma transformação, né? Para que a gente faça uma transformação. E é isso que a gente vem fazendo aqui, e cada vez mais, fazendo um relacionamento, gerando uma empatia com o paciente, fazendo que ele viva aqui dentro o diferente, o diferencial. Show de bola. E aí nessa caminhada toda, o que aconteceu? Eu sempre tive um sonho de tratar o paciente como um todo, né? Porque eu venho numa medicina tradicional, onde não trata o paciente como um todo, tá? Não trata, você trata a doença, porque na realidade quando você pega um tratamento um paciente no pronto-socorro, ou pega esse paciente, sei lá, no seu consultório, é um paciente que já vem com alguma queixa, já vem com alguma sintomatologia. E por isso que eu fiz esse tipo de medicina, né? Que é uma briga com a medicina tradicional, mas eu fiz esse tipo de medicina por quê? Porque eu acredito que essa medicina ela previne para que você não tenha doença. E uma das frases mais top que eu gosto de falar é o seguinte, abandone a sua doença para que você possa cuidar da sua saúde, né? Ou cuide da sua saúde para que lá na frente você não tenha que perder tempo cuidando da sua doença. E as pessoas têm que entender o quê? Que a gente tem que cuidar da saúde, não da doença. Só que a medicina que eu fazia não era essa, era que cuidava da doença. E aí eu comecei a fazer isso e fazer o emagrecimento. Só que dentro do emagrecimento a gente sabe que tem várias coisas aí que a gente tem que ajustar no corpo da pessoa. Eu costumo dizer para o paciente o seguinte, é fácil emagrecer, mas o mais difícil vai ser se ajustar durante esse tempo todo. Aí eu pergunto, quantos anos você tem? Aí o cara fala, eu tenho 44 anos. Tá bom, você tem 44 anos, você demorou 44 anos para você chegar aqui. Não vai ser em um mês, não vai ser em 2 meses que você vai mudar a sua vida. Esse é o processo que a gente fala sempre, tem que passar pelo processo. Se você não encarar o processo, procrastinar, largar de fazer as coisas, você não vai conseguir chegar no processo. Legal. Doutor Seba, mas me fala uma coisa, uma curiosidade minha, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, mas foi difícil para você largar a residência de uns hospitais renomados, Beneficência Portuguesa, transplante, toda essa parte, falar, cara, eu vou viver disso? Foi. Porque hoje em dia eu vejo aqui dentro, em todas as situações, né, o quanto é difícil para um empreendedor associar a medicina e tudo aquilo e conciliar e ainda
prática esportiva, se atualizar. E agora a gente está vindo aí bem forte, porque a gente está batendo essa tecla aqui, o implante hormonal, a gente tá vindo com essa modernidade em relação do que já vinha sendo feito e você está colocando tudo isso em prática. E assim, tem que fazer escolhas, né? Exatamente. E essa escolha, como é que foi? Igual emagrecimento, a vida é muito igual ao emagrecimento, porque é uma escolha, né? Ah, eu sou gordo porque eu me aceito. Negativo, eu fiz uma live com um amigo meu, há um tempo atrás, 1 semana, 2 semanas, e ele sofre de obesidade a vida inteira. Eu falei, aí, você gosta de ter obesidade? Ele, não, meu irmão, quem disser que tá falando que gosta é mentira. Então, tipo, é uma escolha, tá? Você tem que escolher passar pelo processo, tem que escolher mudanças, você tem que escolher transformação na sua vida para que você possa cada vez mais melhorar. E quando eu comecei a fazer a residência, na realidade eu larguei a residência no final, mas eu acho que foi a mão de Deus mesmo sobre a minha vida e sobre a área profissional, porque eu estava muito desgostoso da medicina. Eu, cara, tava de saco cheio de estar no plantão e os outros estavam mandando você fazer as coisas e os caras não trabalhar. E tava de saco cheio também de tratar a doença, entendeu? A pessoa chegar com diabetes, você saber que aquela pessoa não vai conseguir curar aquela doença e a longo prazo ela pode perder um dedo, pode perder uma mão, pode perder um braço, né? Por uma amputação por causa da própria doença. Então foi uma escolha que eu fiz. Na realidade eu já venho de uma história de qualidade de vida, né? Mas só que aí eu tive que passar por um processo de escolha e eu escolhi cuidar da saúde, eu escolhi cuidar da saúde e abandonar a doença, não só das pessoas, mas minha também, porque quem não sabe, eu sofri a vida inteira de obesidade e eu perdi 27 quilos em 5 meses e hoje em dia, até hoje em dia, eu ainda costumo brigar com isso. Só que eu decidi fazer isso porque eu vi nessa medicina a oportunidade de fazer as pessoas mudarem de mente, mudarem de cultura e entender que a saúde ela é essencial para que ela possa cuidar de tudo, fazer todas as coisas. Porque se você não tiver saúde, de nada adianta. Então não adianta você não ter saúde e você não ter saúde, você não vai chegar aonde você quer, você não vai chegar no seu propósito. Por exemplo, eu ia falar em inglês, for example. Por exemplo, muito louco. Quase. Por exemplo, você vai... se você não tiver saúde, você vai conseguir pegar o carro e sair dirigindo? Não consegue. Se você tiver saúde, você vai conseguir vir trabalhar todo dia? Não consegue. Se você não tiver saúde, você vai conseguir se alimentar direito? Não consegue. Se você não tiver saúde, você vai conseguir treinar? Não consegue. Não consegue, pô. Consegue. Então, eu costumo dizer que ter saúde, ter qualidade de vida, é vários aspectos da vida. É ter o equilíbrio da sua vida em várias áreas e aí sim você vai conseguir ter saúde e conseguir andar para frente. Então, por que eu fiz essa escolha? Primeiro, eu não gostava de dar plantão demais. Minha mãe que sempre falava, nossa, você vai ter que dar plantão o resto da vida, seu pai dá plantão até hoje, né? Sou da família totalmente médica. Você dá plantão até hoje, papai. Eu falei, mas eu não nasci para dar plantão. Eu nasci para fazer outras coisas. Ela falou, você quer ser artista, você está fazendo aí um podcast, está fazendo os vídeos. Não é que eu quero ser artista, é porque o mundo mudou, as pessoas mudaram, os meios de comunicação mudaram. Então, antigamente era só televisão, agora a gente está na internet. Então, eu escolhi porque eu não gosto de dar plantão. O médico que dá plantão demais, ele não tem qualidade de vida, certo? O cara não se alimenta direito, o cara não tem tempo para treinar. Quando ele vai de manhã para casa, ele tem que dormir ou ele tem que virar o plantão de novo. E outra, cada vez mais que você aumenta o seu patamar de vida, cada vez mais você não consegue parar, porque você, por exemplo, comprou um apartamento, você tem que gastar mais com esse apartamento, parcela e tudo mais, então você vai pegar mais plantão. Por exemplo, você comprou um carro novo, você vai ter que pagar uma parcela mais alta, dar uma entrada, alguma coisa, você vai pegar mais plantão. Então, o tempo todo vira essa bola de neve e a gente não consegue parar. Mas aí eu decidi, eu fiz uma escolha. Eu tinha família, né? Eu tenho família, esposa, filho, mas eu decidi dar um stop. Só que eu acho que depois que você corre atrás do seu sonho, vale muito a pena, né? A gente está falando aqui de 8 anos atrás, quando eu comecei. Você lembra que eram 2 receitas? Lembro. E quando você veio para essa clínica, aqui agora o Instituto, a gente já tinha mais de 1.000 clientes. Entendeu? Então, olha o que Deus fez e olha o que um passo pode dar, pode acontecer na sua vida, porque você deu um passo de fé e acreditou naquilo que você fazia de melhor e naquilo que você pode fazer de melhor. Então, acho que assim,
tanto na vida como no processo de emagrecimento, são escolhas, né? Então, se a pessoa escolher se cuidar e entrar de cabeça na qualidade de vida, provavelmente o passo de fé dela vai ser honrado e aí ela vai conseguir ter saúde e vida longa, porque a gente está falando aqui de longevidade, a gente não está só falando de tratamento a curto prazo, a gente está falando a longo prazo, né? Então é praticamente isso aí, foi uma escolha que eu fiz. Eu sofri algumas consequências, sofri algumas privações, mas eu creio que o negócio está muito melhor. E outra, eu vi o mercado também, né? Porque eu não sou bobinho, né, André? A gente não está aqui à toa. A gente não está... Não, por exemplo, obesidade, 700 milhões de pessoas obesas em 2025, daqui 5 anos. Então a gente vai ter 76 milhões, vai ser criança. Então a gente tem que estar ligado em tudo isso. E na verdade a tendência é que isso aumente. Mas legal, doutor, porque isso aí só prova que cada escolha traz uma renúncia. Exatamente. E essa renúncia trouxe, e outra coisa que vem provar isso é que você tem que viver. Isso. Você viveu o trabalho, viveu no seu tratamento e vivendo aqui no Instituto, Exatamente. fazendo a diferença. E me fala, doutor, fora isso, como é que a gente consegue fazer isso? Eu estou vendo agora que a gente está com Perde Mais aí, chegando na casa das pessoas, porque a gente atende muitas pessoas de fora do Brasil, Exatamente. de outros estados, e muitos economicamente ficaram difícil. Como é que você consegue chegar na casa da pessoa e fazer uma mudança da vida dela? Rapaz, quando entrou a pandemia 6 meses atrás, eu não sabia nem o que eu ia fazer. Porque imagina só, todo mundo acostumado com o físico, eu já era um cara que desde 2015 eu tô na internet fazendo vídeo, fazendo conteúdo e tudo mais, só que eu não sabia como que eu ia fazer. E eu sempre tive um sonho de fazer um produto digital, de fazer algo que chegasse nas casas das pessoas, só que eu não sabia como. Como que eu vou emagrecer uma pessoa sem vir aqui tomar os manipulados, né, não fazer uma dieta e tal de casa? Eu falei, cara, é impossível fazer isso, né, um produto para as pessoas e tudo mais. Só que nada é impossível, né, meu irmão? Quando entrou a pandemia, eu tava chateado, eu falei, caramba, meu negócio quebrou, tipo 80, 90%, você sabe disso que a gente, todo mundo abandonou tudo. E aí eu falei, cara, agora eu vou para dentro das casas das pessoas. É hora de mudar. E eu já tinha um nome, né? Boa. Deus tinha me dado esse nome. E aí eu falei, cara, o nome vai ser Perde Mais. Perde Mais Nutrição é Vida. Aí eu falei, cara, a gente vai para dentro das casas das pessoas. Porque eu entendi o quê? Cara, se as pessoas não estão vindo, tem algum motivo. Então a gente vai. E eu falei, eu vou para dentro das casas das pessoas. E aí eu construí o Perde Mais 100% online, onde é um curso com 6 módulos e 24 aulas. Aí tem eu, o nutricionista, e tem uma parte do educador físico, onde ele dá aulas e ensina essa pessoa a perder peso e ter qualidade de vida. E aí o que aconteceu? Eu lancei isso aí na internet e nós vendemos, acho que foi 18. A gente vendeu uns 18 Perde Mais por aí. No primeiro lançamento, foi com uma equipe, a gente lançou e tudo mais. E agora a gente está no segundo lançamento do Perde Mais. Sendo que o Perde Mais, existe o 100% online, existe o acompanhamento online, que são 12 consultas anuais, mais o uso do aplicativo, mais o curso 100% online. E existe o Perde Mais presencial, que é o que a gente faz, o acompanhamento do paciente durante um ano, né? Ele tratando aqui com a gente o emagrecimento, para ele poder emagrecer e ter qualidade de vida, mas aí ele passa comigo, com o nutricionista, com toda a equipe, para ele poder melhorar cada vez mais. Então são 3 tipos de Perde Mais, e tá vindo aí, que ninguém sabe, o consultor Perde Mais, onde a gente vai ter os caras que vão vender pra gente, ele nem precisa estar aqui, e eles vão vender pra gente, ele vai ser tipo um sócio meu no Perde Mais. Então ele vai ter 3 tipos de ganhos dentro do Perde Mais, e esse cara é o meu consultor sócio do Perde Mais, é um produto novo que ainda não saiu. Vai ser lançado? Vai ser lançado, a gente está produzindo isso aí. E vai ser lançado. Então o Perde Mais nada mais, nada é do que o Instituto Dr. Sebastião Souza dentro da casa das pessoas e fazendo emagrecer. E todo mundo que fez o Perde Mais, por incrível que pareça, que é um curso, mas lá dentro tem algumas orientações que a gente utiliza há muitos anos, tanto no consultório quanto no dia a dia, na vivência que a gente tem aí de medicina do emagrecimento, a gente faz as pessoas perderem peso. E todo mundo dentro, porque tem um grupo, né? Perde Mais, você ganha um bônus, né? Vai ter o próximo agora, vai daqui 2 semanas, deve estar lançando aí. Dia 19 do 10 a 20 e pouco do 23 do 10, a gente vai lançar já a jornada Perde Mais, onde a gente vai soltar o Perde Mais para quem quer comprar. E aí, essas pessoas todas perderam peso, cara. Legal, cara. 8 quilos, 7 quilos, 6 quilos, 4 quilos. Isso com acompanhamento? Com acompanhamento. Não, pô, isso só com o curso 100% online.
Imagina só. Você não precisa nem vir aqui, compra... Então tá na palma da mão. Arrasta pra cima, tá compra. Na palma da mão. Já tá no celular, pô. Você compra, fica no seu celular, tá numa plataforma digital, você assiste todas as aulas, coloca em prática e aí você vai emagrecer. Os caras perderam 8 quilos, 5 quilos. No outro grupo do Telegram, que foi da Maratona Perde Mais, que era o aquecimento agora pra jornada, cara, tem uns 175 pessoas lá dentro e eu tô dando testemunho de todas as pessoas que perderam peso no primeiro produto Perde Mais. Nossa, então, imagina só. Eu não consigo ir numa consulta, eu acho muito caro ir aí no seu consultório. Você pode, cara, comprar o online, 100% online, e é garantido que você vai perder peso. Como que é garantido? Garantido porque você vê que as pessoas já perderam peso. Se você não perder, provavelmente é porque você não está colocando em prática aquilo que a gente ensina no dia a dia. Se você apenas olhar o nosso, como é que se fala? A nossa parte teórica e de dicas que a gente dá no Instagram e colocar em prática, você já consegue perder peso. Então Perde Mais nada é do que o Dr. Seba junto com a sua equipe dentro da sua casa. E cada vez mais a gente vê que o mundo está virtual, né? Então, exatamente. Então você está vendo que está lá no seu celular, você consegue fazer tudo acompanhamento e isso vai mudando. E a gente tem todo esse trabalho já, vem fazendo aqui no Instituto, fazendo o quê? Com que as pessoas tenham acompanhamento, tenham mudança de vida, venham criando novos hábitos, porque esses hábitos, na verdade, vão ficar duradouros. Aí você para olhar e pensa, poxa, mas que situação, é isso que a gente tenta levar. Exatamente. Quando a gente tenta fazer aqui no Instituto, trazer, a gente tem que fazer uma personalização. Eu quero até fazer um convite para o doutor, depois a gente fazer um podcast com um paciente. Isso! Um paciente, a gente vai fazer. Para ver o que ele fala. Boa. E ele ia falar, poxa, vamos lá. Não, vai ter os podcasts reais aqui. Com um paciente, e falar, isso. vamos lá, vamos trazer um paciente. Top. Porque a gente vive isso e a gente vê toda a dificuldade. Tem pessoas que têm mais facilidade com determinadas situações, tem paciente que não. Exatamente. Então essa que a gente vê a individualização de cada paciente. E a gente monitora. Boa. Aqui todo mundo tem uma personalização. Gostei disso, E isso que a gente está fazendo que é o diferente do mercado. Exatamente. E o interessante é que, por que eu coloquei esse tratamento anual? Porque o tratamento anual é onde você consegue manter os pacientes por bastante tempo, né? Por bastante tempo. Nesse tratamento você consegue fazer uma manutenção e você consegue mostrar para esse paciente que ele tem que mudar, não só tomar uma medicação, mas ele tem que mudar os hábitos dele e a qualidade de vida, né? Que esse é um dos principais problemas do emagrecimento. E para mim também foi dessa forma, porque eu levava fardos de Coca-Cola para dentro de casa, pão, muita pizza, muito hambúrguer com pão, né? Na realidade o problema não é o hambúrguer, que é a carne, sim o pão. E aí, cara, eu era rico em insulina e glicose. Por quê? Porque eu era acostumado, era minha alimentação. Até depois que eu casei era dessa mesma forma. Só que aí, quando eu mudei a minha cabeça, quando eu entendi aquilo que não era legal e que eu poderia ser feliz fazendo dieta, né? Que é o maior medo das pessoas eu ter que fazer dieta o resto da vida. A dieta, na verdade, tem que ser o hábito, né? É o estilo de vida da pessoa. E aí eu decidi fazer isso. E quando eu fiz isso, eu falei, cara, é isso que vai mudar a vida das pessoas. E por isso que eu montei uma equipe multidisciplinar. Para quê? Para poder cada vez mais eu diminuir as arestas extrínsecas, né? Os fatores externos que essas pessoas utilizavam para não passar pelo processo. Então, o tratamento presencial é onde eu coloco essa pessoa passar no nutricionista, avaliação física e comigo. E se necessitar, uma psicóloga. E aí a gente consegue fechar todas as arestas e fazer com que esse paciente emagreça e tenha qualidade de vida. Tem pacientes que vão desistir, né? Porque não conseguem mesmo fazer e não querem, porque a pessoa, em primeiro lugar, ela tem que querer. E tem pacientes que vão conseguir fazer. Infelizmente, é dessa forma. Mas é basicamente tudo isso, assim, um resumo da minha história, né? Que eu vim desde lá de trás, dos plantões até agora, e construímos o Perde Mais. E a gente está caminhando para que a gente possa cada vez mais melhorar esse paciente como um todo. E outras coisas que a gente faz aqui são os injetáveis, implantes hormonais, que isso aí dá mais outros podcasts aí pra gente falar, vários. Porque é muito assunto para se falar, né? Não é só emagrecimento em si, mas tem vários produtos aqui dentro do Instituto.
onde a gente pensa na qualidade de vida do paciente. Quando o doutor fala em relação a um ano, a gente tenta imaginar uma coisa duradoura, né? Exatamente. Em relação de, mas 6 meses, 7 meses, passa muito rápido. O tempo vai passar. Você estando fazendo um tratamento ou não fazendo, a questão é de uma coisa duradoura. Como você mesmo falou, doutor, colocou 44 anos para chegar nesse peso. Mas espera aí, vamos fazer um ano de tratamento que a gente consiga mudar e prevenir doenças que são recorrentes, doenças inflamatórias, porque a gente está aí e tudo se relaciona. Essa pandemia mesmo, doutor, em algumas lives que eu acompanhei sua, a nossa pandemia começou na saúde. Exatamente. Você vê quantas a crise começou na saúde. A crise começou na saúde. E a gente não está falando de uma coisa que é agora, na verdade vem recorrente. A gente bate na tecla, vamos se valorizar, que no sentido assim, se dedicar e fazer chegar, e todo mundo é capaz. Isso. Pode ser que seja pelo curso Perde Mais Online, que agora é uma possibilidade de um instituto todo estar na sua casa. Exatamente. No celular, está numa plataforma, vai estar ou a opção de, poxa, mas eu preciso estar lá, eu preciso viver isso pessoalmente. Tem o acompanhamento, que também é uma coisa que está dando super certo. A gente está aí com mais de 1.000 pacientes. A gente está, cada vez mais percebendo que está dando certo, a gente está replicando. Boa. Agora a gente está cada vez mais caminhando para a parte do implante hormonal, Isso. que é um sucesso. Em homens, né? Em homens, que é, quem diria, hein? A gente, eu como gerente comercial, falar que hoje os homens estão se cuidando muito mais que algumas mulheres. E aí a gente está vendo que está mudando, Tá né? mudando. Está mudando. Tá mudando. Lógico, a cultura está mudando. A gente tem bastante pacientes aí, todos estão de parabéns, mas os homens estão se cuidando mais. Isso aí. E qualidade de vida. Estão aqui, estão fazendo soro, estão praticando e atualizando cada vez mais. É isso aí. Então, esse foi o podcast Dr. Faixa Preta. Mais um podcast aí, a gente falando de qualidade de vida, saúde. Vou dar mais um hack, o doutor deixou aqui, nos bastidores. Uma frase de uma escritora americana, dizia assim: independente do que eu fale, independente do que eu faça, você vai lembrar da maneira que eu te tratei. E aqui no Instituto você vai ser tratado de uma maneira de excelência. É isso aí. Como é o nome da escritora? Vou no próximo podcast. Cara, fugiu. É Mary Flowers. Esse é o nome do... Boa! Isso aí, ó. Os estudos comprovam, hein? É um peso e uma medida. Quem não conhece sabe. Só eles entenderão, os entendidos. Como é? Que fala? Os entendidos entenderão. Só os entendidos entenderão. Então, galera, segue o André lá na rede social, tá? Como é o teu Instagram? André Moni. André Moni _. @André Moni _. André Moni. André Moni. @André Moni. André Moni. Exatamente. Você vai seguir o André lá e o André daqui a pouco vai postar vários conteúdos também sobre vendas, tá? O forte do André é vendas, gerência e farmácia também, porque ele é farmacêutico, tá terminando agora a faculdade de farmácia, tá? Então, não vai vendo aí os vídeos não e olhando que qualquer um que tá aqui à toa não, porque 20 anos aqui na prática. 20 anos de prática e agora terminando a faculdade de farmácia. E o único valor batido aí, numas empresas, vou citar nomes, que nunca foi batido. 700 milhões... 760 mil, né? E uma farmácia de manipulação. Uma farmácia de manipulação, uma venda, né? Isso um mês. Bateu essa meta aí. Então, a gente está aqui por algum motivo e acompanha aí. Vai lá no André _Moni e o Dr. Sebastião Souza com S. Você acompanha, você vai acompanhar meus vídeos de podcast, você vai acompanhar meus vídeos de GTV. Você vai no meu YouTube que tem lá, Dr. Sebastião Souza com S. Todos os vídeos, todos os podcasts vão estar lá e também no Spotify, em todas as redes de podcast. Você pode botar no seu carro e ir para o seu trabalho escutar um som sobre qualidade de vida. Galera, muito obrigado. Mais um podcast do Dr. Faixa Preta. Obrigado, André, pela presença. Valeu, obrigado, Tamo junto, um abraço e até o próximo podcast que logo tá aí.